Hello, everybody. Coach Henan, live here with you. Today I have a special guest, and his name is Adriano Silva. He's the coach of Status Futsal Academy in Brazil, in Campo Grande. So I'm going to be interviewing him today. It's more of a chat, so I really do hope that you can stay with us. For those that only speak English, we will be making this interview in Portuguese, which is the language spoken in Brazil. So, but don't be discouraged. Any questions you have, be willing to participate. I will make a translation straight away on the spot, and we'll make sure that your question gets answered by either myself or Adriano. Okay, so I'm really happy to be here. Bom dia ou boa noite, né? A todos os brasileiros assistindo também. E gostaria de que vocês se sentissem bem-vindos. E hoje nós temos um convidado especial que eu vou estar convidando aqui para participar da nossa live. Ok? So, antes de eu chamar o professor Adriano, para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Renan Fenerick, e eu sou treinador de futsal, sou especialista em futsal, sou formado em educação física no Brasil, moro na Austrália com a minha família aqui, linda, já faz 12 anos, e estou tendo o prazer de falar com vocês aqui hoje. So, espero que vocês curtam essa live. Eu vou convidar o professor Adriano agora. Todo mundo que está chegando aí, bem-vindos. Vamos dar uma olhadinha lá. Jabuca, Gabi, Felipe, Renatinha, Dona Olga, Roberto Pereira, Renan, todo mundo chegando. Vamos bater um papo aqui com o professor Adriano Silva. Vai ser legal demais, tá bom? Olá para todo mundo, te abraço. Vou convidar o professor Adriano agora aqui para a gente conversar, tá bom? Vamos ver. Agora. Professor. E agora. Vou mandar um. Olha aí! Olá, professor Renan, tudo bem? Bom dia aí! Opa, muito legal. Boa noite para você aí. Bom dia para você aí do outro lado do continente, né? Muito bom estar participando aí. Muito obrigado pelo convite. Mandar um abraço para todo mundo que está assistindo aí também, aqui do Brasil e aí da Austrália. E a galera que está chegando aí, vamos compartilhar, vamos curtir, sejam todos bem-vindos. Vai ser um bate-papo bem bacana aqui e espero que vocês gostem. Show de bola, obrigado você por ter aceitado. E vamos falar de futsal, vamos falar de Brasil, de Austrália, vamos falar de bastante coisa, então fica ligado aí, tá? Depois a gente vai ver no final, né, professor, como é que ficou aquela questão da camiseta, né? O pessoal que foi lá Exato. E curtiu as nossas, como é que se diz em português? Assinar que fala no YouTube? No YouTube é seguir. Seguir. Então é seguir nos dois, no Instagram e no YouTube, né? Então vamos lá. Depois a gente vai ver essa questão aí e quem que vai ganhar essa camiseta linda. Exato. Então, fiquem até o vai final. Ser uma camiseta super bacana. Inclusive eu tô com ela aqui, daqui a pouco eu vou mostrar pra galera. Então são 3 recadinhos, né? É seguir a página do professor do professor Renan lá no YouTube, seguir o meu canal Diário de um Treinador no YouTube. E aqui no Instagram vocês já seguem, né? Então é seguir as nossas páginas e estar aqui aproveitando esse bate-papo incrível aqui. Vai ser show, vai ser show.
Então, vamos começar? Vamos começar da seguinte forma, vamos começar pelo começo, que tal? Exato. Vamos começar. Professor Adriano, já falei um pouco de mim antes de te convidar, eu queria que você se apresentasse aí para o pessoal que está assistindo. Ok. Bem, pessoal, meu nome é Adriano Silva, eu sou treinador, professor de Educação Física formado pela Universidade Federal aqui do Mato Grosso do Sul. Moro na cidade de Campo Grande, ok? Também sou especialista em treinamento desportivo. Eu já trabalho com futsal e com futebol, com categorias de base há mais ou menos uns 12 a 13 anos, né? Possuo uma escolinha de futsal, codinome Escolinha de Futsal Status, que é uma escolinha dentro de uma escola particular. Então eu trabalho com futsal de base aqui na minha cidade, com garotos entre 5 até 13, 14 anos de idade. E o futsal está na minha vida desde sempre, né? Eu sou ex-atleta de futebol, jogo futebol até hoje, não profissionalmente, mas em nível amador. E o futsal entrou na minha vida desde pequeno. E ao longo do tempo, depois, né, comecei a fazer faculdade, descobri que era uma área que eu tenho uma paixão incrível, que é trabalhar com esporte, trabalhar com educação, e resolvi seguir essa área. E graças a Deus, é uma área que cada dia eu aprendo mais com pessoas igual o professor Renan, que sempre traz ensinamentos bem bacanas. E é isso aí, estou construindo a minha carreira aqui no meu estado e pretendo ir muito longe ainda. Muito legal, muito legal. E a gente se conheceu, né, professor, online, né? O Brasil é muito grande, né? A gente não teve a oportunidade, o prazer de se conhecer aí no Brasil antes de eu mudar para cá, para a Austrália. E eu vi, inclusive, não sei se você lembra, né? Eu vi um dos seus quadros no seu canal, segui o seu canal tanto no YouTube quanto no Instagram e fiz um comentário e ali a gente começou a desenvolver ali uma conversa, né? Isso foi muito bacana, né? Porque, como você falou, né? O Brasil o tamanho, a imensidão do Brasil, que é quase considerado um continente, né? De tantas regiões. O que aconteceu, acho que a gente já até deve ter participado de alguns cursos não juntos, né? Eu vi que você participou do curso do professor Ferretti, e eu também fui fazer o curso lá em Joinville, se não me engano, em Jaraguá ou em Joinville, só que não na mesma época que você. E calhou da gente se encontrar aí por meio de amigos em comuns e também dos posts no Instagram, né, do quadro lá do meu canal, que é o quadro Bate Pronto, e a gente começou a trocar uma ideia e trocar conhecimento, e eu fiz o convite para você participar. Pronto, você já falou positivamente, a gente trocou uma ideia, foi bem bacana. O vídeo que você participou chegou em vários lugares, recebi vários elogios, porque é uma coisa muito diferente, né? Normalmente a gente não conhece pessoas que saem daqui do Brasil, moram em outro lugar, trabalham com futsal, então é uma coisa bem bacana, enriquecedora para quem conseguiu assistir. Sim, muito legal, muito legal. Essas conexões que eu estou tendo a oportunidade de fazer agora, né? Depois de ter mudado para fora do país, está sendo muito legal, está sendo muito positivo, né? Então eu continuo aprendendo muito, né? Com profissionais qualificados da área, como você e muitos outros aí que a gente segue. Então, assim, é engraçado, né? Porque quando a gente está dentro do Brasil, a gente talvez não tenha tanta essa oportunidade que agora a internet, né? Por vários motivos, está nos proporcionando, né? Exato, Renan. Concordo com você. E eu ia Só até queria falar comentar rapidinho, professor. Opa, pode falar. Desculpa interromper, eu só queria falar rapidinho, tô vendo o pessoal chegando aí. Dá um oi pra galera aí, por favor, aperta esse aviãozinho de papel aí, quem puder, pensa em uma pessoa que seja, e vai lá e convida ela para assistir, que possa se interessar, se beneficiar desse papo. Beleza? Exato, a galera que tá chegando, boa noite aí, tô vendo meus amigos mandando boa noite aqui, um abraço, espero que vocês gostem da live. Professor Renan, o senhor comentou dessa troca de informações, essa troca de conhecimento que está acontecendo aí pela internet, pelas lives, né? O mundo, ele teve que se reinventar nesse momento de pandemia, né? E nós que trabalhamos com esporte,
eventualmente a gente precisa trabalhar dia a dia com o público, né? Com crianças, com adolescentes e com adulto, né? A gente precisa desse contato diário, né? Um com o outro. E a gente teve que se reinventar nesse momento, né? De pandemia. E as lives foi um instrumento que tanto eu como você e tantos outros profissionais encontraram de transferir o conhecimento, né? Não só para outros profissionais, como também para os nossos alunos, para as pessoas que nos seguem nas redes sociais, para a gente ter a oportunidade de mostrar um pouco do nosso trabalho, do nosso conceito de futsal, de esporte e o nosso conceito de vida também. Show de bola. Concordo plenamente. Só queria saber se o pessoal que está assistindo aí, o vídeo e o áudio tá legal. Manda um comentário para a gente saber se tá tudo bacana aí, porque senão a gente dá uma ajustada. Enquanto isso, a gente vai seguindo aqui. Por falar nisso, se alguém tiver comentário, se alguém tiver perguntas, deixa aí na caixinha também. Né? Not sure if anyone's watching this in English, but I'll be happy to translate this back to English and Portuguese to help you guys. So, e aí a gente vai continuar então, beleza? O pessoal falando aí, tá ok, tá ótimo, aqui tá bom, beleza. Parece que tá dando eco para alguém ali, mas para Gabi. Bom, a gente está com fone, então vamos seguir. Tá bom para a maioria, então, acho. Vamos seguir. Qualquer coisa, coloque nos comentários aí que a gente tenta acertar, né? Bem, Tamo eu junto, até tinha pessoal. preparado... Vamos fazer isso junto, hein? Opa, desculpa. Eu tinha até preparado um boa noite, né? Um bom dia, na realidade, um good morning, né? Pra galera aí da Austrália. Então, daqui a pouco eu treinei um pouquinho, daqui a pouco eu vou tentar falar inglês. Olha que eu não sou muito bom. Mas tá pode valendo. mandar perguntas, coisa... vai rolar uma tradução, né, professor? Pode, se tiver, pode mandar. Vamos tocar então essa conversa bacana. E bora sim. Às vezes eu tô olhando para baixo aqui, para o lado um pouco, que a gente sempre gosta de olhar nos tópicos ali para dar uma lembrada, para a gente não perder muito o caminho ali, né? Então, eu gostaria, professor Adriano, agora de falar com você sobre, de uma forma geral, assim, você vem acompanhado, assim, obviamente um pouco do que eu posto no Instagram ali e tal, e eu, obviamente, acompanho você e outros grandes nomes aí do futsal no Brasil. Qual que é a impressão que você tem, por exemplo, das principais diferenças aí? Como que está o futsal, por exemplo, na categoria de base hoje acontecendo no Brasil? Eu sei que é um momento especial com a pandemia e tudo agora, mas de uma forma geral, como que é o seu sentimento, a sua visão do futsal atual brasileiro e como que você vê, tem alguma coisa que você olha assim, um post que eu ponho e fala, nossa, é bem diferente lá, oh não, isso é parecido. Qual que é a sua impressão? Então, eu acompanho muito os seus posts, de outros profissionais também, que trabalham com o esporte, né, principalmente com a iniciação fora do Brasil. E até a gente comentou em uma das nossas conversas a respeito da diferença, né, que tem o esporte aqui, a conotação e o tamanho que tem o esporte futsal e futebol aqui no Brasil para o valor que ele tem em outros países, né? Então, acho que a principal diferença, professor Renan, é que, por exemplo, as crianças, quando nascem aqui no Brasil, como futebol é um esporte de massa, né? Como diz, todo mundo nasce praticamente com a bola no pé, né? Então, o primeiro presente que a criança recebe aqui no país é uma bola, né? Se for menino. E se for menina também, às vezes, porque o esporte é tão grande, tem um valor cultural e uma paixão tão grande que todo mundo é apaixonado pelo esporte futebol. E eu acho que a principal diferença, se a gente pensar pelo lado cultural, seria isso, né? Que eu acho que aí na Austrália, como em outros países, há uma diferença dessa paixão, né? Eles podem até estar aprendendo a amar o esporte, né?
mas é uma questão que já vem das nossas entranhas, né? Já vem do nosso passado e da nossa cultura, pensando pelo lado cultural. Sim, sim, concordo plenamente, concordo plenamente. Eu acredito que do jeito que você explicou aí, enquadra perfeitamente, né, no que eu sinto também aqui, né? Então, assim, inclusive eu pensava muito nisso. Algumas semanas atrás eu assisti um pequeno vídeo do nosso grande mestre Marquinhos Xavier, né, técnico da seleção brasileira. E ele dizia, trabalhando lá nos Emirados Árabes, que, que muitas vezes você chega cheio de ideias e coisas que você está acostumado a fazer ali na sua realidade no Brasil, que simplesmente não vai encaixar num outro sistema de crenças, de culturas, né? E etc. Então você talvez tem que dar dois passinhos atrás ali um pouco para você começar a evoluir devagarzinho. Então isso é uma das coisas que eu senti aqui, né? Por exemplo, uma coisa comum no Brasil você treinar 2, 3, 4, 5 vezes na semana, né? Então, aqui, no começo, eu treinava uma vez a cada 15 dias, por 1 hora. Então, aí a gente foi evoluindo, tá? Hoje a gente consegue fazer 1 hora por semana, né? Então, assim, é difícil você planejar, a evolução é bem mais lenta, né? Você tem que colocar prioridades ali no seu trabalho. Então, assim, eu acredito que nesse ponto aí a questão cultural pesa bastante, né? Sim, a gente está ensinando eles a caminhar no sentido de se apaixonar pelo esporte, né? E tanto é que todos os alunos que entraram nunca mais saíram, só pararam se ficaram muito velhos, se não tem mais a categoria deles, ou se mudaram de cidade, ou arrumaram trabalho, alguma coisa assim. Então, assim, é um processo bem longo, assim, mas assim, eu gosto e é prazeroso. Então, assim, é a única diferença, é uma das diferenças, não a única, né? Que eu vejo hoje em dia. Eu não sei qual que é a sua visão em relação a isso. Eu concordo plenamente com o que você falou, porque anteriormente, aqui no Brasil, estavam exportando muitos. Eu acho que você vai lembrar, não sei se já aconteceu isso aí na Austrália, os campings, que as pessoas, treinadores aqui do Brasil, eles iam para outros países, faziam uma semana de recreação, levando, né, tanto futsal quanto futebol. Então, houve um momento que aqui no Brasil isso explodiu muito grande, de uma forma muito gigantesca, né? Eu tenho amigos que foram para países de diversas nacionalidades para levar o futebol e o futsal. E levar um pouco também da paixão que o brasileiro tem pelo esporte, né? Então, quando a gente leva por esse tom de ensinamentos, né? Eu acho que, por exemplo, a Austrália, os Estados Unidos, ou se você pegar um país dos Emirados Árabes, né? Até você criar essa rotina de treinamento leva um tempo, né? Leva um tempinho. Porque, eventualmente, eles veem o futsal e o futebol como uma recreação. Porque não é realmente o esporte de origem. E você virar essa chave leva um tempo, né? Um tempo de assimilação, para eles entenderem que o esporte ele é divertido também, ele pode ser competitivo também. Isso é tudo questão de você transformar o ambiente que você está inserido, né? Você passar os ensinamentos, você passar a doutrina, enfim, tudo que o futebol e o futsal tem no contexto, né? Que é algo excepcional. Exatamente. E o papel do treinador nisso daí, entendeu? As crianças, elas sentem muito a sua energia, sua paixão ali, a sua motivação, e isso é contagiante, entendeu? Então, é como você plantar uma sementinha, né? Você vai lá e planta, no outro dia você coloca ela para tomar um pouquinho de sol, dá um pouquinho de água para ela. A criança vai na escola, vê outras crianças, fala: nossa, joguei esse esporte futsal, chama, né, que eles chamam de futsal.
né? Sou até estranho pra Futsal. gente. E futsal, né? E aí começa a falar com um, e o pai vê que a criança chega em casa com um sorriso no rosto. E muitas vezes o ambiente profissional que a gente propõe, né, durante o treinamento, porque aqui muitos lugares, treinadores no futebol de campo, são, principalmente nas categorias menores, são pais, né? São voluntários que estão lá ajudando, né? Obviamente, adoramos voluntários e somos muito gratos, mas muitas vezes faltam o conhecimento, entendeu? E aí, quando eles chegam no treinamento nosso lá organizado e bonitinho, material de primeira qualidade, tudo organizado, entendeu? Isso abre a mente da pessoa. Poxa, eu nunca vi isso antes, às vezes, né? Então, eles falam. Muitas vezes a criança vai preferir ficar ali treinando no futsal, né? Os pais que são inteligentes ali, que conseguem enxergar o benefício, né? Uma sessão estruturada, etc, etc, e do que ir lá jogar o futebol de campo até. Então essa é uma curiosidade também. Olha que legal. Bacana. Se a gente pensar de uma forma motora, né? O futsal, ele ajuda em tudo praticamente, né? Para você ter um condicionamento físico melhor, uma coordenação motora melhor, a sociabilização também melhor, você vai estar em contato com outras pessoas, as crianças com outras crianças, a questão do respeito mútuo, do respeito às regras. Então a gente pode explorar muito mais opções do que além só do jogo, né? Óbvio que o jogo é legal, o jogo é muito legal, só que a gente explora outros ambientes, outras questões, que podem ser questões técnicas, questões afetivas, questões psicológicas, enfim, tantos ambientes que a gente explora ensinando o futsal. Por isso que, como você falou, né, ter um profissional que estuda, padronizar, ele vai contextualizar muito melhor do que apenas você ver o lado recreativo do esporte. Exatamente, exatamente. É isso que faz toda a diferença, né? E com relação ao estilo de treinamento também, né? Muitas vezes se fala nessa questão do método global, do método analítico, do método integrado, né? E você vem para um país que a cultura não é mínima para não existente, né? Como é que você vai chegando com o método global ali se a criança não consegue dar um passe de 2, 3 metros? Não consegue conduzir a bola, Exato. entendeu? Então, assim, eu acho errôneo, né, essa questão de você falar, esse é o certo, esse é o errado. Então, assim, não sei qual que é. A gente nunca conversou sobre isso, na verdade, né? Mas não sei qual que é a sua opinião sobre isso, mas eu vejo de uma forma que cada treinador tem a sua realidade, não há o certo e errado, né? Obviamente, se você tiver a oportunidade de partir para o situacional ali, para o jogo, para o global, se as suas crianças têm essa capacidade, quanto mais parecido com o jogo, o treino, melhor, né? Mas volto a repetir, né? Eu acredito que cada um vive uma realidade. Eu não sei o que está acontecendo lá nos Emirados Árabes, eu não sei o que está acontecendo no Canadá, entendeu? Aqui eu sei o que está acontecendo. Então aqui eu sei que há que ter um elemento analítico para a facilidade do global. Então acaba se tornando um integrado ali, né? Não sei qual que é a sua visão sobre isso aí. Inclusive eu estava até preparando um material que vai ter um curso aqui na cidade vizinha, e eu vou estar conversando a respeito disso, né? Então, muito de como fazer e quando fazer, né? A gente sabe que existem várias maneiras de se ensinar o esporte, né? Tanto analítico, global, integrado. Eu parto da linha do sistema integrado, né? Do método integrado, que é você pegar um pouco de cada método e tentar unir para o conhecimento do jogo. Mas isso que é óbvio que na minha realidade, aqui onde eu moro, aqui no Brasil, isso ser muito mais fácil do que para você que está na Austrália, né?
porque como a gente falou anteriormente, a cultura esportiva aqui do futebol, ela é muito grande. Então a gente traz coisas que eles fazem praticamente na rua, né? É óbvio que com a modernização, o futebol que acontecia na rua, na praça, enfim, ele tem diminuído. Mas não ao ponto de acabar, né? A gente tem muitas crianças que brincam de futebol na rua, que brincam de futebol nas praças, nos parques, e isso, consequentemente, eles levam para dentro do treinamento. Então, se você comparar uma criança que brinca na rua de futebol, que brinca na praça de futebol, que brinca no condomínio dele, ali na quadra de futsal, para uma criança que não tem essa mesma vivência esportiva, vai ser muito diferente o método que você vai chegar. Como que você vai ensinar algo mais difícil sem começar pelo mais fácil? Então, a gente tem que ter um equilíbrio entre ensinar a técnica, entre ter um entendimento do jogo, ou ensinar pelo jogo. Então, as crianças que moram aqui, ou moram numa região que tem o contato com o esporte muito maior, obviamente a gente vai dar uma ênfase mais em o jogar, aprender pelo jogar. E as crianças que não têm esta mesma vivência esportiva, a gente inicia de um ponto mais fácil, né? Que é aprender um gesto motor, uma técnica para ir alimentando ele até que ele chegue num nível que ele possa ter um entendimento maior do jogo. Mas o jogo é a essência, né, do esporte. Então a gente tem que sempre ter algo do jogo dentro dos nossos treinamentos. Inclusive é interessante também, enquanto você falava, eu me lembrei de uma situação aqui que eu faço muitas aulas também, hoje menos, né? Mas fazia muitas aulas particulares, né? O personal de futebol, né? Ou futsal, dependendo do caso. E eu lembro que quando eu comecei, né? O movimento da pedalada, por exemplo, que é uma coisa comum hoje no Brasil, né? Então, qualquer criança aí aprendeu na rua ali, brincando, descalço, né? A maioria das vezes, você brincando ali com tijolo, de chinelo, usando a criatividade, tendo essa malícia ali, né? Então, isso é uma coisa que volta um pouquinho na questão cultural, que não existe. Eles nunca tiveram e nunca vão ter essa oportunidade de aprender a dar uma pedalada, um elástico, um chapéu sozinho ali na rua brincando, sem regras, aprender jogando, como você acabou de falar. Então, eu me lembrei dessa situação de eu montando uma atividade para a criança aprender a fazer o movimento da pedalada. Então, passando o pezinho assim em volta do cone, direito, esquerdo, esquerda, né? Mostrava um vídeo para ele, né? Ensinava o que seria ter um pouquinho de ginga ali, não fazer um movimento todo robótico, né? Então, da melhor forma possível, né? Alguns assimilavam melhor, outros nem tanto. Então, assim, esse é um exemplo clássico que eu sempre lembro dessa questão. Deu uma travadinha aqui, não sei se você tá me ouvindo, tá tudo certo? Tô te ouvindo perfeito. Pessoal, comenta aí se tá beleza, vamos participar. Tem alguma pergunta por falar nisso aí? Pode mandar na caixinha de comentário aí. E a gente manda aí que a gente vai interagindo, né? Eu acho que fica bem bacana. Professor Renan, sim, no que você comentou, algo que eu achei fantástico, que estava assistindo uma palestra este final de semana, no sábado, e foi uma coisa muito bacana, que eu acho que foi o Saglas, me desculpe se eu errei o nome, mas ele estava falando sobre a pedagogia da bola, né? E também tem o professor Wilton Santana, que fala sobre a pedagogia do futsal, a pedagogia do jogo, né? E ele deu um exemplo que eu acho bem bacana a gente colocar aqui, né? Que isso aconteceu e acontece muito quem tem essa cultura, a cultura da rua que a gente fala, né? Do esporte de rua. Quando a gente está jogando aquela pelada, aquela brincadeira ali que não tem muitas regras, mas que tem
o ataque tem eu vou marcar gol e vou defender o meu gol e vou marcar gol no seu. Então, quando a gente era criança, ou quando as crianças estão jogando sem a supervisão de um adulto, acontece coisas assim incríveis. E um exemplo que ele deu, que eu queria colocar assim para que todos possam visualizar, é o seguinte: isso já aconteceu comigo e eu não tinha parado para pensar. Às vezes, quando você está jogando e você, por exemplo, 2 contra 2, e o teu time está muito forte, né? O teu time está ganhando muito fácil do teu adversário, acontecia de parar o jogo e você falar assim, então vai vocês 3 contra eu. Ou passa esse para mim, passa para você. Porque a gente não queria ganhar o jogo de uma forma fácil. A gente queria ter o desafio de poder vencer o jogo, né? E olha como que isso é enriquecedor, né? Então, se a gente trazer isso para a nossa pedagogia de ensinar o futebol, ensinar o futsal, ensinar o esporte, a gente começa a visualizar o quê? Que a gente quer desafios no nosso treinamento. Eu não quero... nenhuma criança sai da sua casa para ir no treinamento para não ter um desafio, para não ser desafiada, né? Então as crianças saem com aquele intuito, olha, eu vou receber um desafio hoje, eu vou aprender algo novo hoje. E é muito disso, né, que acontece de uma forma até natural para as crianças que praticam, né, o futebol ou o futsal de rua. É cultural, né, praticamente. Sim, exemplo clássico esse, né? Às vezes muito tinha bacana. até aquele que batia no peito e falava assim, então vai, todo mundo contra eu. Exato, todo mundo contra eu. Exato. Porque queria senão, sentir aquele desafio, né? Eu e fulano de tal lá, eu e o outro melhor lá contra todo mundo. Né? Sempre tinha essa. Mas muito interessante essa muito questão bacana. cultural. Professor, vou pedir licença para fazer só uma chamadinha aqui em inglês, para ver se tem alguém aqui, tá bom? Sim. Guys, if there's anyone watching in English, we are speaking in Portuguese. Obviously, I'm with Coach Adriano Silva from Brazil. And if you do have any questions about futsal, about anything really you want, please just add a comment here. Just ask a question. I will be able to translate it into Portuguese. And then we'll get Coach Adriano to answer it, and I'll just explain it to you. So please feel free to participate and join us. Okay. Later on, also we will be able to have some cuts and English subtitles and all. All right. So em português pouquinho agora. O pessoal que está assistindo em português aí, professor. Você deve conhecer alguns, eu conheço outros. Tá todo mundo aí com a gente, tá segurando até agora. Muito obrigado pelo seu tempo, né? Vamos fazer uma brincadeirinha rápida aqui com quem está assistindo. Eu queria que vocês comentassem, apertem nessa caixinha de comentários, se você joga futsal, se você é treinador ou se você apenas gosta do esporte. Coloca aqui, vamos ver. Enquanto isso, a gente Professor vai seguir Renan, aqui, daqui a pouco a gente participa. Oi, pode falar. Desculpa te cortar, né? Desculpa ter te cortado. Queria mandar um abraço para todo mundo que está assistindo aqui. Tem uma galera muito legal. Não vou conseguir falar o nome de todo mundo, né? Então estou mandando um abraço para a galera aqui do Brasil, também para a galera da Austrália. E parece que tem uma pergunta aqui com relação ao que a gente estava falando, ó. Você quer ler a pergunta? Ou posso ler e a gente debate ela? Vamos lá. Acho que nós estamos lendo a mesma aqui, então. Vamos ver. Então, o futebol é um desafio? Seria essa? Isso, da Maria, né? Maria da Graça. Vamos lá. Maria da Graça. Quer começar? Posso começar. Maria, quando a gente fala que o futebol... primeiramente, boa noite, obrigado pela pergunta, tá? Quando a gente fala que o futebol é um desafio, a gente não está falando do contexto geral, futebol. A gente está falando do sentimento que a criança tem quando ela está começando a jogar, né? Porque ela precisa de um desafio. Então ela está aprendendo os movimentos e ela sente aquilo lá. Nossa, olha só que legal, hoje eu aprendi a dar um passe, hoje eu aprendi uma técnica, igual o professor falou, a técnica da pedalada, que é passar o pé por cima da bola.
Então, a cada treinamento, a criança precisa ser desafiada. Ora, ela precisa sentir que ela está evoluindo. E quando a gente fala do jogo, que acontece muito nas ruas, na periferia principalmente, é que as crianças querem o desafio. Elas não querem ir lá e ganhar. Por exemplo, o meu time é bom e ganha do time do meu amigo de 10-0. Posso até ganhar no primeiro dia. No segundo dia eu falo assim, poxa, mas será que o meu time, eu não vou conseguir um time melhor? Então vamos mesclar o time. Isso acontece até com adultos também, porque eles querem um desafio, eles querem ser desafiados. Então um jogo que só eu ganho e que eu não sou desafiado, consequentemente não vai ser tão bom para a minha evolução e também não vai ser tão bom para o meu colega que só está perdendo, né? Ele também precisa ser desafiado. Continua aí, professor. Sem dúvida. E o desafio, eu sempre gosto de colocar também que os desafios ajudam a você progredir, né? Então, se você Exato. não é desafiado, você continua na sua zona de conforto, que normalmente é aquela zona onde não há desenvolvimento, não há evolução. Então, você criando pequenos desafios, né, você consegue evoluir no que você está fazendo, e no caso aí no futsal. Então, eu acho que é um desafio nesse sentido para evoluir, para continuar a se desenvolver também, né? Complementando o que você falou aí muito bem. Exato. Então a galera que está aqui, que está mandando pergunta, tem bastante amigos meus que estão entrando. Professor Renan fez um desafio para colocar aí nos comentários, na caixa de texto, se você joga futebol ou futsal, e também para fazer perguntas, para existir essa interação, né? Professor Renan, eu que também queria te fazer uma pergunta, eu acho que para minha curiosidade e para a curiosidade dos outros também, o que te levou, assim, de uma forma simplificada, a ir desbravar aí esse mundo na Austrália? Ótima pergunta. Obrigado pela pergunta. Na verdade, quando eu comecei a pensar em sair do país, não tinha muito a ver com ser treinador de futsal, né? Então, honestamente, inicialmente eu apenas queria aprender o idioma, queria aprender o inglês, queria ficar 6 meses e voltar, entendeu? Eu queria ter uma base, né, da língua para, se de repente um dia me surgisse uma oportunidade, novamente no futuro, de ser treinador em um outro país que falasse o inglês, eu estaria pronto, né? Mas vim para cá e vi a oportunidade de continuar, de estender, e comecei a me envolver e conhecer pessoas e contactar pessoas. E eu acho que uma coisa foi puxando a outra aí, e eu acabei ficando e conseguindo visto permanente, e após isso a cidadania australiana também. Então, assim, sempre passei por muitas fases aqui, especialmente quando não sabia falar o idioma, né? Fez parte do meu crescimento pessoal e profissional também, né? Como trabalhar de faxineiro, trabalhar de garçom, ir para a escola, fazer muitas coisas que hoje eu não me arrependo de nada, que todas contribuíram para o meu crescimento aqui de uma forma ou outra. Até eu estar pronto para poder chegar numa quadra confiante, né, entendendo a cultura, falando o idioma, e fazer aquela sessão de treino fera e bacana. Não sei se eu respondi essa pergunta aí, mas... Não, foi bem colocado, né? Foi bem colocado. Tô vendo que tem uma galera que tá mandando comentários aqui. Vamos lá. Mandaram um salve aí, o Marcos Vinícius, Beto Fenerico, papai tá presente. Valeu, papai. Jogou muito. O apelido do papai era Beto Rivelino, viu, Adriano? Olha a responsabilidade. Olha que legal. Olha que responsa, hein?
Que resposta. Bruno, qual é a diferença do futsal brasileiro para o futsal australiano? Ótima pergunta, Bruno. Boa, Bruno. Posso? Pode começar e depois eu ressalvo. Bruno é meu amigo aqui de Campo Grande. Um abraço, Bruno. Boa pergunta. Vai lá, professor. Bruno, obrigado pela pergunta e prazer em conhecê-lo aí virtualmente, né? O professor Adriano já te conhece. Vamos lá, vamos tentar responder. A gente tocou nesse assunto no começo também, mas de uma forma geral, a diferença principal no futsal brasileiro e o australiano começa a partir da questão cultural, onde as crianças não são expostas a esse tipo de esporte. Então, a criança vai para a escola no Brasil, normalmente, quase sempre, ela vai ter o futsal dentro do currículo ali da educação física, né? Em algum momento. Na Austrália, ele vai para a escola, ele vai ter o rugby, ele vai ter o futebol australiano, que é um esporte totalmente diferente, ele vai ter o cricket, as coisas que são relacionadas a essa cultura. Então, assim, a diferença começa nessa questão cultural. Então, quando você passa a ensinar um esporte que está sendo introduzido na cultura do país, você tem que começar como um bebê. Né? Ele não começa andando, ele começa se arrastando ali, engatinhando, depois ajoelha, depois segura no sofá ali, meio cambaleando, depois ele começa a ficar de pé sem apoio, depois ele começa a dar os primeiros passos. Então, é dessa forma que eu vejo, né, a principal diferença começa aí, e aí, por aí, você pode levar essa explicação, essa conversa para vários outros âmbitos aí. Bem bacana. Eu vou pegar o gancho que você deu, professor, e vou tentar mencionar aqui como que é a nossa cultura aqui, né? Como você comentou, as crianças, elas brincam, começam a vivenciar o esporte, primeiramente o futebol, né? Na rua, com os amigos, no bairro, na própria casa, né? E depois, ao entrar na escola, ela é inserida no contexto do futsal. Porque aqui nas escolas brasileiras, praticamente todas as escolas possuem uma quadra poliesportiva, né? E o futebol, ele entra desde muito cedo no currículo escolar, né? Desde as primeiras séries você já começa a ensinar o esporte futsal, né? Que é um jogo de invasão e você começa a ensinar alguns passos do futsal. E isso, ao longo do tempo, ele vai se tornando quase que algo da pessoa, né? De tanto conviver, de tanto vivenciar as pessoas participando, as pessoas jogando, que você vai aprendendo de uma forma ou outra. Você pode não ter uma técnica apurada, você pode não ser um excelente jogador, mas aqui na nossa cultura, por mais que você não pratique o esporte futebol ou futsal, você vai conhecer quem é o Falcão, por exemplo. Se te perguntarem quem é o Falcão, o Falcão é um jogador de futebol. Quem é o Ronaldinho? O Ronaldinho é um jogador de futebol. Então você vai conhecer um pouco da cultura desse esporte, porque você está indiretamente, diretamente inserido nesse meio cultural que é o futebol e o futsal aqui no nosso país. Bem bacana, bem bacana. Professor Adriano, estou com uma pergunta que acho que eu perdi aqui agora. Do professor Felipe. Acho que passou aqui. Ele nos parabeniza, né, com relação à live, e também ele diz que trabalhou aqui na Austrália, né, que sabe muito bem que eu estou passando aqui, e ele se relacionou com o tema, o tópico, né? Vamos lá. Bacana demais. Obrigado vocês por estarem presentes aí na live. A melhor fase do futsal era o interclasse. Medalhas eram muito valiosas, com certeza. Quem nunca se matou por uma medalha de interclasse, né?
Quem nunca, né? Quem nunca fez tudo para ganhar uma medalha de interclasse, né? Como a gente está comentando, o esporte escolar ele é muito influente aqui no nosso país, né? Aqui no Brasil, no caso. Edernei 1979, conhece, professor? Conheço Edernei aqui da minha cidade também, aqui de Campo Grande, e ele fez uma pergunta com relação à escola, né? Vamos lá. Por que as crianças não têm mais prazer de praticar esportes na escola? Tá diminuindo, tá complicado, né? Eu vou pro lado eu vou responder essa pergunta pro lado do smartphone, né, do sedentarismo, aquela coisa que tá pegando muito ali, muitas vezes está tirando a oportunidade, e aí aquela atitude talvez contamine outros também, né, e aí vira um efeito em cadeia aí, né. Eu acho que infelizmente isso é uma verdade, uma realidade. Eu não sei como é que está no Brasil hoje, o professor Adriano pode me falar melhor essa questão de levar celular para a escola, se é permitido, se não é, e tudo que se passa aí. Mas eu acho que sim, infelizmente está havendo uma diminuição aí do interesse das crianças no esporte escolar. Acho também que tem muitas escolas que obviamente, talvez não tenham um professor de educação física qualificado, atualizado, que encorajem, que façam realmente as crianças se interessarem pela prática esportiva. Então, isso pode contribuir de uma forma negativa também. Sei qual que é a sua visão, professor? Exato, concordo com o que você comentou e faço um adendo ainda, né? Realmente, perder para a tecnologia hoje em dia é uma coisa que realmente acontece. Só que nós, profissionais do esporte, se a gente for parar para analisar, a gente não pode perder um aluno, um atleta, um jogador que seja, né? De qualquer esporte para a tecnologia. Apesar de ser muito cômodo, né? O que acontece? As crianças, elas encontram aquele pequeno desafio que a gente comentou agora há pouco, no joguinho de celular, no jogo de videogame, e aquilo lá vai dando um atrativo para ele, vai dando um entusiasmo para ele. Então, a todo tempo, ele está sendo desafiado nesses joguinhos, né? Seja no celular, ou seja no computador, ou seja no videogame. E a gente também tem que fazer isso no ambiente escolar. Então, há uma mudança cultural, sim, está havendo uma mudança para uma cultura tecnológica, né? Inclusive, já foi debatido em algumas escolas do âmbito público para ser inserido a tecnologia no esporte dentro da escola. E há uma discussão muito grande para isso, né? Poxa, a gente já está perdendo culturalmente, a gente já está perdendo várias crianças para essa tecnologia. E se a gente trazer isso para dentro da escola, pode ser que a gente perca mais. Porque realmente, para eles, está sendo muito mais atrativo você ser desafiado ali com um joguinho que você tem que passar de fase, que daqui a pouco vem uma notificação que você tem que jogar, do que você correr em uma quadra, às vezes, que não tem uma qualidade tão boa, né? De você jogar futebol, às vezes, num lugar que o sol está quente, então as adversidades do tempo, do espaço, de tudo que tem. Então está sendo mais cômodo as crianças fugir. Só que eu levanto a corrente que nós, profissionais, devemos buscar essa criança e transformar o ambiente para que ele seja inserido. A gente não está criando atletas dentro da escola, mas a gente está criando pessoas que vão praticar o esporte na infância e eventualmente vão ter uma saúde bem melhor lá para frente. Perfeito. Tragamos a tecnologia. Tragamos? Não sei, sou estranho isso, né? Me desculpa o português aí, pessoal. Tá. Vamos trazer a tecnologia a nosso favor, né? Isso já acontece de forma muito atual em equipes de futsal aí no Brasil, né? Mais pensando numa forma profissional, né? Onde os atletas já recebem o treino
um dia anterior ali no WhatsApp, uma animação de vídeo do Tactical iPad ali, aquela coisa toda. Então usando a tecnologia. Então vamos pensar, vamos ser inteligentes aí para usar isso de uma forma positiva com as crianças no âmbito Ao nosso escolar favor, também. né? Nosso favor, Só pegando exatamente. nesse contexto, esses dias eu li um artigo, na realidade uma entrevista, que ele estava comentando, né? Aqui no Brasil, eu acho que no mundo inteiro, principalmente nos lugares onde a pandemia está no nível maior, o que essa geração, né, que pratica o esporte, que pratica o futsal ou o futebol, a geração de um esporte geral perdeu com mais ou menos esse um ano sem atividades esportivas competitivas, atividades esportivas recreativas. Então, os profissionais, né, o cara que fez esse artigo, o autor do artigo, ele comenta que a gente vai ter um tempo para recuperar esse tempo perdido dos atletas. Porque se a gente parar para pensar, as crianças não puderam jogar o futebol nem na escola, nem na rua, nem no clube, né? Então, foi um tempo perdido para eles. Que, eventualmente, né, o fator tecnológico estava ali ao lado dele o tempo todo. Então, a gente não pode sair para a rua, mas a gente pode brincar no celular. E isso, de médio a longo prazo, vai trazer um déficit muito grande quando a gente for retomar os nossos treinamentos, né? Então a gente vai ter que começar um passo atrás, porque esse tempo perdido, ele vai demorar um pouco para ser recuperado. Sem dúvida. Professor, nós estamos caminhando aí ao final. Vamos ver se a gente consegue responder mais uma ou duas perguntinhas aqui. Pessoal, agradecendo mais uma vez todos que estão com a gente, todos que em algum momento aí participaram de uma forma ou outra. Tá? Tem um botãozinho do coraçãozinho aí, se alguém conseguir ver um botãozinho do coraçãozinho, aperta aí pra gente, por favor. Vamos ver. Olha lá, já começou a subir. Aí, bacana, gostei. É isso aí. Tem uma galera, eu acho que vamos lá. tem... O professor Marcos Vinícius está fazendo uma pergunta aqui, professor. Parece que ele chegou um pouquinho mais tarde, e a pergunta dele era com relação ao futsal adulto aí na Austrália. Qual é o nível do futebol adulto na Austrália? Legal, vamos lá. Eu vou falar sobre futsal, não vou falar sobre futebol. O futsal, eu poderia fazer uma live de 3 horas só falando sobre esse assunto, tá? Mas eu vou tentar ser o mais sucinto possível, Marcos. O futsal adulto aqui, ele é dividido, né? Então, ele passou por vários momentos. Então, assim, ele teve um momento que a Federação de Futebol Australiana fez uma tentativa de uma liga nacional, chamada F-League, né, que eles chamavam. Durou por alguns anos, depois pararam por falta de investimento, N motivos. O futsal, então, acabou sendo dividido. Então, tem uma outra organização que é afiliada à AMF, não à FIFA, né? Que opera aqui também. Eles fazem o campeonato nacional deles. Tem uma outra entidade que faz um campeonato nacional deles. Então, é totalmente amador, semi-amador. Ninguém, a não ser que você seja um jogador que talvez jogou para a seleção ali com muito nome, que vai receber umas quirelinhas ali, um dinheirinho. A maioria ninguém recebe, né? Alguns clubes investem, pagam comida, acomodação, isso, aquilo, mas tudo feito de uma forma bem, bem amadora. Muitas vezes acontece 3 dias, né? Em vez de você jogar durante 7, 8 meses, você joga sexta, sábado, domingo, né? 2, 3 jogos por dia ali, de manhã, tarde à noite. É uma realidade totalmente diferente. E a seleção da Austrália, ela praticamente está desativada. Tipo, quando tem Copa do Mundo, eliminatória da Copa do Mundo, eles se reúnem ali, fazem isso, aquilo, aí acabou a Copa, eles como se colocasse dentro da gaveta, né? Que eles chamam de futsal rules, né? Futsal com cangurus. Eles colocam dentro da gaveta ali e depois reativam em algum momento. Então, assim, falta, mas eles têm que caminhar muito, muito, muito. Estão engatinhando ainda, tipo futsal adulto. Várias iniciativas,
E parabéns para todos que tentam de alguma forma contribuir, não só no adulto, mas no júnior também, mas tem um caminho muito longo ainda. Muito bacana, professor. Ó, tem mais uma pergunta. Eu vou ler aqui que você, enquanto o senhor está pensando, eu vou te ler aqui, ó. O Daniel, primeiro ele manda um abraço, diz que está com saudades e ele pergunta se no futsal australiano o drible 1 contra 1 é tão forte quanto no Brasil. Bacana a pergunta dele, hein? Daniel do O, meu ex-atleta aí no Brasil, que saudade, cara. Meu último título aí no Brasil, no interior de São Paulo, na categoria sub-17, a liga que a gente participou, foi ganhando uma final de 1-0 contra o melhor time da competição. Gol dele, Daniel. Muito bom. Bacana, hein? Daniel, futsal australiano, drible 1 contra 1 comparado com o Brasil não chega nem perto. Então, volta, se você estava com a gente desde o começo, o professor Adriano explicou essa questão aí da rua, do aprender jogando, aprender brincando, isso, aquilo. Não existe essa oportunidade. Então, o 1 contra 1 começa de uma forma robotizada dentro de uma sessão estruturada de treino, o que já em si só já perdeu todo aquele brilho que teria aí pensando numa criança brasileira aí. Então, assim, ele é incluído no currículo de treinamento, né? Inclusive, a FFA, que é uma federação de futebol australiano, fez um livrão lá de, sei lá, 400 e tantas páginas e colocaram 1 contra 1 como uma das prioridades para as crianças trabalharem naquela fase de desenvolvimento ali a partir do... acho que eles colocam, se eu não me engano, a partir dos 8 ou 6. Mas sempre assim estruturado de uma forma robotizada. Então, assim, o Brasil está anos-luz, não sei se é assim que fala, né? À frente. Sim. Respondendo aí o Daniel, obrigado pela pergunta. Anyone watching in English would like to ask a question? That's your last chance. I will be the interpreter. Pessoal agradecendo aí, muito bom, muito bom. Sim, tem uma galera bacana participando, né? A gente sempre manteve aí 15, 16 pessoas na live e estamos abertos a perguntas também, né? Antes eu vou fazer mais uma pergunta de acordo com o nosso cronograminha, né? Como que tá a questão dos projetos com a pandemia aí? Como que tá a sua rotina com a pandemia nesse momento aí na Austrália, professor? Show, pergunta muito relevante. Tô olhando aqui no relógio, professor Adriano, e todo mundo que está assistindo aí. Eu não sei como é que o Instagram tá hoje em dia, se ele tá derrubando depois de 1 hora ou não. Mas se cair, eu vou apertar aqui, ó, live de novo. Vai durar 2, 3 segundinhos. Fica com a gente, conecta de novo que a gente continua esse papo, beleza? Boa, galera. Se cair, volta que a gente vai continuar. Tá bacana, tá bacana. Respondendo sua pergunta, professor, sobre a pandemia, em 2020, né, como todos nós passamos por isso, ali naquele momento ali, para nós foi meados de março, se não me engano, houve aquela explosão ali na pandemia e praticamente parou tudo. Então, assim, governo tanto local, estadual e federal começou a intervir de maneira forte ali, precisa, agressiva, assim, de uma forma positiva, né, dizendo. Então, todo mundo parou, todos os esportes pararam, de uma forma geral, inclusive isso, a gente teve que fechar as portas ali. Houve aquele momento inicial de pânico nosso, né, que eu acho que muita gente passou e passa por isso até hoje, né, professor, infelizmente. O que eu vou fazer agora? Então, nós ficamos sem operar durante a pandemia ali entre março e agosto. Né? Os casos eram baixíssimos para não existentes nas cidades pequenas do interior aqui.
Então, assim, eles começaram a flexibilizar algumas coisas para cidades com poucos ou sem casos, né? Graças a Deus a gente se enquadrou nesse caso aí, e nós reabrimos a escolinha em setembro do ano passado e continuamos até hoje, né? Entre setembro ali e dezembro com várias restrições, né? Com o uso de álcool em gel, etc. Tudo aquilo que nós estamos acostumados já, né? Máscara não se fez obrigatória em nenhum momento. Acho isso uma curiosidade. Quando eu digo, as pessoas falam, nossa, é mesmo? Então, não sei porquê, acho que não fizeram uma lei, especialmente nas cidades com poucos casos, né? E a gente vem operando até hoje, cada vez mais flexibilizam. Hoje em dia está, graças a Deus, normal, né? As fronteiras continuam fechadas, acho que isso ajuda bastante, né? Não trazer novos casos. E estamos seguindo aí, graças a Deus, tentando retomar, aumentar. Muitas famílias e negócios, né, foram afetados, então tem muita gente ainda dando uma segurada para matricular a criança de novo, então mais nesse sentido aí. E por aí, como é que nós estamos com esse cenário aí? Bem, aqui no Brasil, queria até dizer que a gente está num momento assim, né, de muitas incertezas, né? Então, para quem tem algum ente querido ou perdeu alguma coisa, alguma pessoa, algum parente próximo, um amigo ou até algum treinador, né? Então, meus pesos, meus sentimentos, porque aqui no nosso país, infelizmente, a gente está passando por um momento, como eu disse, de muitas incertezas, né? Falando no cenário aqui da minha cidade, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, é o momento do ápice da pandemia. Então, não só as escolinhas, né, de futsal, mas as escolas particulares e públicas, elas também estão paradas nesse momento. Muitas escolas de futsal, elas tiveram que fechar as portas, né, porque se a gente for traçar um parâmetro, faz quase um ano que a gente está nessa inda e vinda, não só as escolinhas, né, o comércio também. Então, a pandemia, ela chegou de uma forma muito forte aqui na nossa região. Isso é uma coisa muito triste, né? Porque, como eu disse, tanto esportivamente falando, como de um modo de falar de empatia e pensando no bem de todos, é uma coisa muito triste o que está acontecendo, né? Mas, com fé em Deus, a gente vai conseguir sair dessa e vai conseguir reerguer. Nós somos um país muito forte, né? Os brasileiros têm uma força interior de muito grande, de sempre estar batalhando, sempre estar buscando melhorar, e eu creio que a gente vai conseguir sair dessa. E o esporte, falando aqui da nossa região, ele está praticamente parado. São um ou outro que em determinado momento retorna, porque a gente está vivendo um período de muitas restrições, mas retornam de maneira individualizada. Então, aquele futebol treinado coletivamente, ele já faz um tempo que não ocorre, né? Infelizmente. Escolinhas e quem trabalha com a base está sofrendo muito nesse momento ainda. Aqui, a obrigatoriedade da máscara também, ela existe, né? Porém, não tem nenhuma lei que obrigue, mas ela é, de uma forma geral, efetivamente que as pessoas usem máscara, que as pessoas não aglomerem, e a gente está tentando seguir isso, né? Eu acho que a pandemia que ela teve um fator político muito ruim, porque em determinado momento da pandemia a gente estava até com os casos decaindo, né? Casos caindo, a pandemia quase sendo controlada. A gente teve um fator político muito grande, com campanhas, enfim, que desnortearam um pouco o quanto é tão grave, né, essa doença. Mas espero que a gente entre no caminho certo e a gente passe por isso aí. Sim, já superamos muita coisa e tenhamos fé que isso também vai passar. Vamos continuar fazendo a coisa certa, vamos continuar dando bons exemplos aí para nossas crianças, para todo mundo, para os desconhecidos que estão do lado da gente na rua. Então, vamos
espalhar o bem, vamos espalhar o positivo, vamos espalhar o correto, né? Porque já tem muita gente fazendo a coisa errada e demonstrando para outras pessoas que quase que o certo é fazer o errado. E tá tudo de cabeça para baixo. Então, vamos seguir firme nas nossas convicções e vamos continuar sendo os bons exemplos aí que, como você disse, vai sair dessa, entendeu? É só questão de tempo, né? Começou a vacinação aí, o pessoal tá tomando as medidas cabíveis aí e, se Deus quiser, vamos retomar a escolinha aí, né? Status, né? Sim. É bem importante o que você falou, né? No meio de tantos maus exemplos, que você se espelhe nos bons exemplos, né? Que você siga e comece até na sua rede de network, né? Na sua rede social, que você comece a seguir os bons exemplos. Pessoas que estão pensando no bem do próximo, pessoas que estão pensando, que têm empatia, né? Que têm empatia e solidariedade pelos outros. Então se espelhe nos bons exemplos. Deixe que os maus exemplos, eles, infelizmente, deixe para lá, né? Comece a cultivar o bem, né? Eu posso ler uns comentários que teve aqui, professor, que foi bem enriquecedor aqui, né? Tem o Daniel... Pode, professor, enquanto você vai fazendo isso, eu só vou pegar um pouquinho de água ali, tá bom? Já volto. Tudo bem, eu vou ler os comentários aqui que eu acho que muito importante, né? Primeiro, agradecendo a todo mundo que está participando da live novamente, pessoal aqui do Brasil, muito bacana, né? O Milton Carvalho tá falando que tá parabéns, professor Milton também por estar assistindo. O Daniel Sebastiani tá falando aqui no Rio Grande do Sul está parado, agora com a PL 144 podemos voltar aos treinamentos individualizados. Aqui, Daniel, na minha cidade, que é Mato Grosso do Sul, por enquanto não pode nem os treinamentos individualizados, né? Até as academias, elas pararam de funcionar aqui. Então a gente está vivendo um momento muito difícil aqui. O Beto aqui, infelizmente atingimos hoje a triste marca de 300 mil mortos. Sistema de saúde colapsado, filas de pessoas aguardando UTI, muito triste. Eu faço das suas palavras, Beto, as minhas palavras. Infelizmente, a gente está passando por um momento muito difícil. E essa marca que a gente atingiu hoje é uma marca para que nenhuma pessoa que mora aqui no Brasil, ou nenhuma pessoa do mundo possa passar sem ter um mínimo de respeito pelo tudo que está acontecendo, né? Não tem como uma pessoa escutar isso que a gente passou das 300 mil mortos, né? Dessa nossa, e não ficar ao menos triste, ao menos pensativo, né? Poxa, o que será que eu posso melhorar para que todos possam melhorar juntos, né? Eu acho que isso não tem como ninguém ficar a par do que está acontecendo no nosso país. Então... Muito bem. Vamos lá. Só queria dar um oi pro professor João Gabriel, né? Que tá chegando aí. Falou, feras. Professor João, fez um quadro comigo esses dias aí, foi muito bacana também. Abraço, João. Muito bacana. Abraço, professor. E interessante que você comentou essa questão do treinamento individual aí, do treinamento individual ser permitido. Tem várias leis aí que se aplicam de uma forma diferente em diferentes estados e lugares, né? Então, exato. Mas acho que vale a pena dar uma procurada aí, se você já não fez, né? Porque de repente é um caminho também, né? Mas sempre vamos priorizar a saúde, né? Primeiro, depois a gente vê o que faz, né? Exato. Falando nesse cenário, professor, político, mas um cenário também da nossa profissão, você como treinador aí na Austrália, né? Você recebe algum incentivo para difundir o esporte? A gente sabe que o futsal não é um esporte teoricamente cultural australiano, mas de maneira geral, você recebe algum incentivo das autoridades, né, do governo aí australiano por difundir o esporte de maneira geral? Poucos,
poucos. Então, assim, nós somos, na verdade, classificados como uma associação esportiva aqui, né? E associação esportiva sem fins lucrativos, né? Mas com empregados contratados, né? Que no caso seria o meu cargo, né? De técnico ali. E pelo fato de ser classificado dessa forma, o governo te providencia alguns incentivos, né? Mas nada assim significante que você vai poder investir de uma forma que vai mudar o esporte de uma forma geral. Então, assim, por exemplo, durante a pandemia nós tivemos acesso a um dinheiro que nós nunca tivemos acesso para ajudar a gente, que nem eles gostam de dizer aqui, ficar com a cabeça pelo menos para fora da água ali, né, para não afogar. Então, assim, isso ajudou com os custos operacionais, porque as contas elas continuaram vindo, né, durante a pandemia. Então ajudou com isso, mas de uma forma geral o incentivo do governo é bem baixo, assim, poderia ser bem melhor, assim. Então assim, eles abrem de vez em quando durante o ano para você fazer aplicações, né, para você requerer um dinheiro para fazer uma obra ou para fazer alguma coisa diferente. Então, mas aí você cai numa pasta lá com centenas de outros processos e eles escolhem 5 de 200, entendeu? Então, assim, é bem concorrido, bem complicado. Então, o maior incentivo que eu vejo hoje aqui é o famoso patrocínio, né? Então, é o pai, a mãe, que vai lá e paga a mensalidade das crianças, dos filhos na nossa escolinha, que investe, né? Chega na hora da competição, a competição atrai os custos separados, entendeu? Então a gente fala, ó, pessoal, nós estamos pensando em participar dessa competição aqui, tal. Então, assim, não tem muito costume vamos supor que, né, a gente no Brasil, tem um ônibus, vai levar o time inteiro para o jogo, né? Então, muito comumente aqui, cada pai leva o seu filho no carro dele mesmo, entendeu? Às vezes 2, 3 pais revezam, né? Levam todas as crianças num carro só. Então é mais uma questão cultural aqui, talvez uma diferença aí que a gente falava anteriormente. Muito bacana. Eu tenho mais uma curiosidade para fazer para você. Eu estou, assim, primeiro, muito feliz por estar batendo esse papo bacana e trocando essa ideia. E a pergunta que eu queria te fazer é se tem mais brasileiros aí na tua região que trabalham também com o futsal ou com o futebol, e como é esse mercado aí na Austrália? As pessoas, os gestores, né, de empresas, os gestores da sociedade, se eles são acolhedores e a sociedade em geral. Como que você foi acolhido ao chegar aí para trabalhar com esporte? Então vamos lá. Primeira parte da pergunta, sim, tem outros brasileiros aqui trabalhando com futsal, perto da gente, né, relativamente perto. Então, assim, eu tenho amigos brasileiros que estão a 2 horas de carro aqui, uma cidade. Tenho amigos a 2 horas no sentido contrário. Tenho amigos na cidade que eu morei inicialmente aqui, que era a capital de Queensland do estado, que chama Brisbane. Tenho amigos lá que trabalham com futsal também, brasileiros. Então, assim, a gente, de uma certa forma, que faz o negócio acontecer ali, que tem o conhecimento, que tem aquele tato, aquela pegada de vamos fazer uma liga de futsal aqui na região que vai englobar num raio de 600 quilômetros aqui, entendeu? Vamos lá, tem que fazer sub-8, sub-10, sub-12, sub-14, etc. Monta os times, vai lá e faz acontecer, entendeu? Então, tem muitos australianos também envolvidos, que dão suporte financeiro e outros, né, para fazer isso acontecer, mas eu acredito que os brasileiros espalhados aqui pela Austrália são parte grande, né, não única,
mas parte grande da evolução do esporte de uma forma geral aqui. Muito bacana. Tem uma pergunta aqui do professor Milton Carvalho, ele é de uma cidade chamada Aquidauana, aqui próximo da minha cidade. Ele pergunta assim: aí no país existe alguma perspectiva do futsal crescer, ter maior visibilidade e se tornar potência e futuramente ter equipes fortes e competitivas? Eu acho que ele deve estar comentando do futsal adulto, né? Num âmbito geral. Obrigado pela pergunta, professor Milton. Sim, eu acredito que tenha a perspectiva, né, de evolução, de crescimento. Caminha-se a passos de tartaruga no momento, né, com a contribuição, como eu acabei de mencionar, imensa dos brasileiros que estão por trás aí, cada um fazendo o seu e contribuindo, né? Então, assim, eu acredito que há perspectiva, né? Tem que continuar esse trabalho, esse trabalho de desenvolvimento do esporte, de facilitador, né? De fazer as crianças se apaixonarem pelo esporte, contarem para outra, que vão contar para outra, que o pai vai ver o sorriso em casa e jogar uma competição que é organizada de uma maneira séria e o treino feito de uma maneira correta ali. Então, assim, isso vai refletir, isso fazendo o trabalho que a gente faz com as crianças, vai refletir talvez ali numa nova geração que vai ser o futsal adulto, que pode ser alguém que vai estar envolvido dentro da federação ali, que é um amante do futsal, que é uma força ali dentro, que hoje não vejo muita gente com poder de decisão ali dentro para fazer o negócio acontecer ainda, né? Então, isso causa, como eu mencionei anteriormente, uma divisão, né, entre organizações e entidades aqui que tentam, cada um do seu jeito, fazer um campeonato nacional, fazer uma excursão, né? Não agora, né, por causa da pandemia, mas tem uma entidade aqui, um grupo que faz tours, né, que levam crianças australianas para o Brasil, para a China, para a Espanha, para vários lugares, né? Então, assim, eu acho que sim, há uma perspectiva, sim, de evoluir e no futuro talvez até ter uma equipe competitiva, né? Teve, inclusive, aqui na Austrália, a Austrália foi sede de uma final de mundial da FIFUSA, lembra da FIFUSA? Lembro. Então, eles sediaram aqui, se eu não me engano, foi em Melbourne, uma coisa assim. O Brasil jogou contra o Paraguai e, enfim, foi televisionado, né? Nunca mais aconteceu, né? Então, assim, a última vez que eu vi futsal na televisão da Austrália aqui foi na Copa do Mundo de Futsal de 2012, talvez, que mostraram só a semifinal e a final. Pra você ter uma ideia. Então, assim, você vai construindo ali de baixo, você vai chegar no momento que você vai atrair patrocinadores, você vai aparecer na TV e por aí vai, é feito em cadeia, né? Bacana. Eu pensando aqui, eu queria que você traçasse um ranking para que a gente possa ter visualizar melhor a que nível está o futsal aí com relação aos outros esportes. Eu vou falar aqui como é aqui no Brasil. Aí eu queria que você fizesse o mesmo como seria aí na Austrália. Por exemplo, a gente falando dos esportes indoors, né? Os esportes praticados em quadra. Então a gente pode colocar aqui no topo de primeiro o futsal, depois um pouquinho abaixo o voleibol, aí você teria o handball e o basquetebol aqui quase que juntos. Então desses quatro, se fosse fazer um ranking, né, a gente teria o futsal em cima, depois o vôlei, mais abaixo a gente teria, eu acho que o basquete ainda fica na frente do handball e o handball um pouquinho abaixo. E na sua realidade aí, como que seria esse ranking? Ótima pergunta, boa pergunta. Eu vejo de uma forma que o rugby, por exemplo, é muito forte, né? Há duas vertentes
de rugby aqui, que tem regras diferentes, inclusive, que ambas são muito fortes, televisionadas e intrínseco, né? Não sei se é assim que fala, me esqueci agora. Intrínseco na cultura, se tá fixado, tá parte. Intrínseco, exato. Não vai mudar. Isso Exato. E aí você tem o que eles chamam de AFL, né? AFL, que é Australian Football League, que é uma versão que eles mesmos criaram, que também é muito forte, que há uma mistura de regras ali, um pouquinho de rugby, um pouquinho do nosso futebol até quase, né? Mas a bola ainda assim está na mão, né? Tem a questão do cricket, né? E tem uma influência muito grande, principalmente europeia, do nosso futebol, né? Então, assim, os britânicos, que são apaixonados por futebol, trouxeram isso, né? Tem uma certa influência holandesa também aqui. Então, assim, isso está fazendo com que o futebol ali apareça na televisão uma vez por semana, que eles tenham uma liga australiana, primeira divisão só ali, que tenha todo um trabalho sendo feito por trás disso também para desenvolver o esporte, né? E há pouco tempo atrás, o futebol, né, quando eu digo futebol, o futebol nosso ali, bola no chão, foi classificado como o esporte número 1 entre as crianças. Então ele está sendo escolhido por pais já, futebol de campo, naquela faixa ali que está começando a partir de 5, 6 anos ali que eles estão começando a correr com a bola, o esporte número 1. Então já alguns anos atrás eu li essa pesquisa e, entretanto, isso não se mantém quando eles se tornam mais velhos, né? Então ali quando entra na pré-adolescência, adolescência, não há uma retenção. Então esse é um fato curioso, né? E olha, certamente entre os adultos não é o primeiro. Bacana. Aqui, um esporte que eu não sei se que está sendo muito difundido aqui, inclusive aqui na região de Mato Grosso do Sul, é o flag football, que seria quase um futebol americano, mas com as bandeirinhas que pegam as flags, né, que falam as fitas que ficam ao lado da cintura. Flag football, acho bem interessante o jogo. Tem Temos também mais aqui. perguntas aí, professor? Vamos lá, nós estamos caminhando ao final, hein? Professor Carlinhos Augusto. Abraço, professor Carlinhos. Abraço, professor. Futsal aí na Austrália também é visto como uma boa base para o futebol profissional. Excelente pergunta. Isso volta a entrar naquela questão de nós temos que ensiná-los o benefício disso. Então eles não sabem. Não. Então, com essa influência toda de brasileiros e o esporte crescendo, fatalmente isso vai se fixar na mente, na cabeça deles, né? Que o futsal, além de ser um esporte, né, sozinho, é muito atrativo, ele também pode servir como fator de desenvolvimento para o futebol de campo. Então, sim, alguns clubes já estão vendo isso como uma forma, né, de desenvolver, engatinhando ainda, então tem muito chão para percorrer ainda, mas assim, os que já abriram um pouco a mente, né, que estão estudando sobre o assunto, que estão vendo as coisas acontecer, né, que não vivem numa, não sei como é que se diz, um mundo fechado ali, isolado, né? Eles estão sim vendo o futsal como uma boa base ali para, de repente, o jogador ingressar e virar talvez até um profissional no futebol de campo. Bacana, super bacana a sua resposta, professor, porque aqui no Brasil, né, que é a terra do futebol, há ainda uma certa resistência sobre fazer do futsal uma base para o futebol.
Óbvio que tem alguns trabalhos, se a gente pegar no Fluminense, no Santos, que é um trabalho que tem colhido muitos frutos, né? Existem vários jogadores que saíram do futsal e se tornaram jogadores profissionais de futebol, né? Posso citar aqui um dos maiores, né, do time do Santos, né? Que é o Neymar, né? Que ele jogou futsal quase até os 11 anos de idade. Só que, além disso, tem muitos treinadores com a visão mais aberta que também estão utilizando do quê? Do campo reduzido, do trabalho em espaço reduzido dentro do futebol de campo, né? Inclusive, que se a gente for parar para analisar, um espaço reduzido, vamos colocar aí de 30 por 20, seria o quê? O nosso futsal, né? Então, é um trabalho muito bacana que alguns clubes estão fazendo, abrindo a cabeça para saber que o futsal ele pode contribuir em muito para o jogador que vai para o futebol de campo, né? No raciocínio rápido, na tomada de decisão, em resolver problemas em um espaço pequeno do campo, enfim, várias outras coisas. Várias outras. É exatamente esse ponto que você tocou. A resolução de problemas ali num período de tempo muito curto, né, com pouco espaço, que faz o jogador, que faz hoje em dia se querer o jogador mais inteligente, né? Então, o futsal contribui dessa forma aí. Inclusive, começaram-se também com essa questão do jogo reduzido aqui, como você disse, já há algum tempo, né? Mas o engraçado é que há um movimento aí liderado por alguns aqui que está colocando isso como o campo, reduzir o campo não é jogar futsal, né? Então, assim, o terreno é diferente, a bola é diferente, a velocidade ali, então há algumas teorias aí por trás disso. Não vamos entrar nisso agora, né? Mas a gente vai ficar 2 horas debatendo isso aqui. Pois é. E falar um oi aí você fazia a pergunta agora há pouco ali sobre se tem mais brasileiros. O Vini, meu amigo aí que trabalha aqui, é um deles. Tem a escolinha de futsal dele aqui também. Tá bombando lá, tá bem. Então, valeu aí pela participação. Professor, tem mais algum ponto que você gostaria de tocar? Eu acredito que nós estamos chegando ao final, hein? Bem, eu queria agradecer a todos, né, que estão presentes na live. Muito obrigado por estarem aqui, né, compartilhando esse momento com a gente. Agradecer a você pelo convite. Fiquei muito grato mesmo. As pessoas que estão próximas de mim sabem o quanto eu fiquei feliz em poder tá trocando essa ideia. Você que é um cara excepcional, que tem um conteúdo muito produtivo na tua página, que assim, carteirinha, assim, todo dia eu olho, tento ler, tento reter um pouco da informação positiva que você coloca nas suas redes sociais. Então, eu tenho que agradecer, fico à disposição, já te falei que quero te convidar para fazer mais uma live no meu quadro lá de conexão, que vai ser muito bacana, você tem um conteúdo e uma visão agregadora muito positiva, que com certeza vai me auxiliar, vai me ajudar, não só a mim, mas outras pessoas que estão no meio. Tanto que todo mundo que passou falou com entusiasmo, falou com nostalgia de ter sido treinado, ter sido seu colega aí durante a live. Então eu tenho que agradecer os meus amigos que participaram também, que mandaram perguntas. Fico muito feliz mesmo. Hoje vai ser um dia bem marcante aí na minha história como profissional, como treinador. Muito obrigado. Show de bola, professor. Eu que agradeço você aceitar o convite. Parabéns pelo trabalho que você desenvolve aí. Sou seu fã, tá bom? E vamos continuar essa conexão aí. Nós estamos do outro lado do mundo, mas só estamos uma telinha, um celular à distância aqui. Exato, né? Vamos usar a tecnologia. Pessoal que quiser contactar o professor Adriano Silva aí, como é que eles fazem? Bem, eu tô vendo que a galera tá agradecendo, falando, né? Muito obrigado mesmo, galera. Pessoal que tá assistindo, tem até um comentário aqui, deixa eu ler aqui.
Melhor você ler depois, né? Deixa eu pegar e comentar aqui. Vai. Bem, a galera que quer... Ah, verdade, né? Peraí, deixa eu pegar o nosso brinde aqui, só um minutinho. A galera que ficou, ó, o nosso brinde, um dos brindes estão aqui, né? Não sei se dá para ver, uma camiseta oficial de um time daqui de Campo Grande. E eu vou estar mandando, né? Eu tenho duas, dependendo do tamanho da pessoa que ganhar, eu mando. Eu até propor uma coisa pro professor Renan, né? Que eu poderia enviar uma aqui para quem é do Brasil e o professor Renan envia uma para quem é aí da Austrália, né? Para que todos possam ganhar. O que você acha, professor? Fechou? Combinado. Fechou, combinadíssimo. Fechou? Ótimo. Então, vou enviar para uma galera que fez aqueles passinhos que a gente fez lá, né? Que a gente comentou no slide. Só que eu acho que eu não sei se você tem outra alternativa, se a gente faz esse sorteio agora ou se depois a gente olha e entra em contato com a pessoa que ganhou. O que você prefere? Eu acho que a gente olha, entra em contato e coloca no Stories depois. Fechou? Exato. Posta nas redes sociais, né? Porque se a gente fazer alguma coisa agora, pode ser injusto com quem participou e eventualmente teve que sair, né? Então fica uma coisa mais justa para todo mundo. Com certeza, com certeza. E se quiser contactar você, professor, como é que eles fazem? Bem, a galera que quiser procurar, que quiser bater um papo comigo, quiser mais informações sobre o meu trabalho, sobre a minha carreira de treinador, pode me encontrar aqui no Instagram, que é Silva Adrianinho, ou na página do meu canal do Instagram também, que é @Diário de um Treinador. Tem conteúdo semanal lá, toda semana. Não consigo colocar diariamente, mas toda semana eu coloco alguma coisa, algum quadro, alguma entrevista, algum bate-papo. Também no Facebook vocês podem me encontrar como Treinador Adriano Silva, ou Escolinha de Futsal Status, que é bem bacana também. E o meu canal no YouTube, que é Diário de um Treinador, que é o meu carro-chefe, onde eu coloco vídeos lá e eu acho bem bacana para que todos possam participar. Entra lá, curte, me sigam, que vai me ajudar muito para difundir o meu trabalho, para difundir o tanto que eu tenho de paixão e de empenho em difundir esse esporte aqui na minha região. Enquanto o professor não volta, eu vou ler os comentários aqui. Professor Carlinhos falando show pela live. O professor Beto Fenerick aqui também falando parabéns. Deve ser o pai do professor Renan, né? Muito obrigado, Beto. A Maria, muito obrigado, Maria da Graça. O Bruno, o professor Vini, muito obrigado pela participação. Professor Milton Carvalho, professor Wallace, o Daniel, muito obrigado. Professor Milton aqui está mandando um abraço e está pedindo para me encaminhar uma camiseta da Associação de Treinadores de Base de Futsal aqui de Mato Grosso do Sul. Então, ó, presente do professor Milton para você. Eu faço parte da Associação de Treinadores, né? Professor Milton também. E com certeza a gente vai mandar uma camiseta de presente aí para você, Renan. Oh, muito obrigado, fico lisonjeado. Professor... Vou mostrar rapidinho ali, eu fui buscar. Olha lá. Essa é a do... Muito legal. Nosso clube aqui, ó, deve estar ao contrário na tela de vocês aí, mas é NC Futsal, de North Coast. Então, tá aqui. Sempre gosto de deixar bem claro aqui, ó. Essa é uma manga. E olha a outra manga aqui, ó. Sim, né? Não pode esquecer das raízes, né? Muito bacana. Jamais. A gente sabe de onde veio. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado a todos. Pessoal que quiser me seguir, eu tenho uma página no YouTube lá e é só colocar lá na busca Renan Fenerick. Tem alguns vídeos bacanas, umas outras lives que eu fiz lá também, né? Bastante coisa em inglês, mas é só ativar a legenda lá para o português que vocês conseguem ver, se não falam. E aqui, ó, em cima deve ter aqui, se você clicar aqui, você consegue seguir Coach Renan Fenerick, sigam lá, e professor Adriano, e como ele disse, um diário, como que é? Diário de um Treinador? Né? Diário de um Treinador. Então, muito assim, bacana. Muito obrigado, somos muito agradecidos com todos que ficaram até o final. Um beijo no coração de vocês e até a próxima, né?
Exato. Um abraço a todos os meus amigos que participaram, a todo o pessoal da Austrália aí, fico lisonjeado novamente. Queria agradecer demais quem participou, desejar muita saúde nesse momento, principalmente a todos brasileiros que estão precisando, muita solidariedade a quem perdeu um ente querido, né? A gente está vivendo um momento difícil, mas são atitudes dessas, né, que trazem um pouco de alegria, um pouco de descontração e um pouco de conhecimento também. Professor Renan, muito obrigado pelo convite novamente. Já te convido para fazer outra live qualquer dia desse, para bater esse papo que foi super enriquecedor. Aceito. Fechado. Tamo junto. Valeu, galera. Tamo junto. Vamos fazer uma coisa? Vamos ver se dá certo. O pessoal que tá até agora aí, tem 15 pessoas ainda, ó. Vamos tirar um print e colocar na story de vocês lá, se vocês tiraram alguma coisa de benefício dessa live, né, alguma curiosidade, alguma coisa bacana que vocês viram. Então, tira um print agora, que eu vou fazer uma carinha assim, vamos ver, de agradecimento. Muito bacana. Tirou o print? Muito bacana. Coloca no story e marca a gente lá, Silva Adrianinho, Coach Renan, e fala pra gente que a gente vai repostar vocês no nosso. Combinado? Valeu, galera. Valeu, professor. Combinadíssimo. Falou, professor. Tamo junto. Um abraço. Tchau, pessoal. Goodbye. Goodbye, everyone.